Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje, dia 28 de fevereiro, dia do meu aniversário. Nasci no dia 28 de fevereiro de 1963. Eu gostaria, então, de meditar no Salmo 23, porque o Salmo 23 era o salmo predileto de minha mãe, que faleceu em 2012, no mesmo mês em que eu cheguei aqui no País Basco francês, no sudoeste da França. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor durante longos dias. Como disse, esse é um texto predileto da minha querida mãe que se encontra com o Senhor. E ontem, então, olhando as fotos, né, que eu queria colocar no meu Facebook, as fotos desses quase 30 anos que eu saí do Brasil em 1991 para ser missionário na África, e antes disso, então, estudei inglês na Inglaterra, na Bélgica, fui para o Senegal, onde conheci minha esposa, nos casamos em 97 e viemos para a França em 99. Em todos esses anos, até partir para o Senhor, minha mãe então orou por mim. Né? Na verdade, se eu conheço o Senhor, é graças ao testemunho e à perseverança da minha querida mãe. Eu queria, então, honrar a memória da minha mãe no dia do meu aniversário, tentando não chorar. E esse salmo sempre foi um salmo muito importante para minha mãe. Nós passamos por um tempo muito difícil na nossa vida. Em 1969, quando eu tinha 6 anos, houve um incêndio na minha casa e meu pai faleceu em decorrência deste incêndio. Né? Foi uma grande catástrofe para nós, os 4 meninos e a minha irmã, e para minha mãe, claro. E a minha mãe já conhecia o Senhor e eu creio que essa fé que ela sempre teve pelo Senhor foi o que a fortificou para cuidar de 5 filhos, né, num país como o Brasil, sem muitos recursos naquela época. E esse salmo, minha mãe sempre, quando testemunhava na igreja, lia esse salmo, né, que ela conhecia de cor. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse o Senhor é o meu pastor faz parte daqueles textos do Antigo Testamento onde eles declaram que Deus é. Deus aqui é o pastor, aquele pastor de ovelha que cuida dos seus filhos, que cuida das suas ovelhas. E Davi tinha essa visão de Deus, de que Deus, estando com ele, nada lhe faltaria. Aqui nós vemos um cuidado do pastor pelo corpo, pela alma e pelo espírito. É ele que nos alimenta aqui, é ele que cuida das nossas emoções, é ele que nos dá segurança. E eu creio que mesmo se minha mãe talvez não conhecesse os detalhes da escritura desse texto, ela podia ver em sua vida o quanto Deus tinha cuidado dela e de seus filhos, através de grandes dificuldades que nós passamos naquele terrível ano de 69 e tudo o que aconteceu depois de 69. E se hoje eu sou pastor, mais de 30 anos eu sou pastor, e vai fazer 30 anos esse ano que eu saí do Brasil, e se eu estou aqui hoje é graças à fé, aquilo que Deus fez através da minha mãe. Eu gostaria muito de honrar a memória da minha mãe hoje, nesse tempo de meditação de domingo. Ele diz aqui no verso 2 que o Senhor, o pastor, nos faz repousar em pastos verdejantes. E, ao mesmo tempo, ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Eu vivo aqui no País Basco francês, que é um lugar muito bonito, e é um local que também é muito conhecido aqui na França pelos queijos que são feitos de leite de ovelha. Então a gente tem muita ovelha aqui, inclusive aqui no vilarejo onde eu moro, que se chama Urt em francês, Arurti em basco, e nesse vilarejo, desde que você sai aqui, é um vilarejo que tem 2.000 habitantes, e desde que você sai aqui do centro, onde tem a igreja católica e as lojinhas, os mercadinhos, as padarias,
e o Carrefour e um campo de milho em frente da nossa casa, você chega em bairros do vilarejo, que é um vilarejo muito grande, assim, o território do vilarejo é grande, e já o terreno aqui já começa a ser bem ondulado, com colinas verdejantes e muito lindas, e riachozinhos, e você pode imaginar esses campos cobertos de ovelhas. Quando você vai aos Pirineus, você vai encontrar um outro tipo de situação, quando as ovelhas vão passar o verão nas altas montanhas e no inverno, no outono, elas descem para o vale. Há um cuidado específico, e aqui não, na nossa região não há lobos, mas mais distante, perto das montanhas, das altas montanhas, existem lobos. E há um cuidado todo especial com essa ovelha. Ela é frágil, esse animal. É muito frágil, então ele precisa de muito cuidado. E aqui o Davi está dizendo que ele precisa, como ovelha do Senhor, de cuidado, dos cuidados específicos, inclusive para se alimentar nos pastos verdejantes e as águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha tem medo daquela água que não é tranquila. O cuidado cotidiano de Deus, ou seja, todos os instantes da nossa vida, Deus tem uma provisão para a gente. É disso que esse salmo está falando. Eu creio que é o que minha mãe também tinha em seu coração quando ela lia esse texto. Refrigera minha alma. Não só do nosso corpo, ele cuida também da minha alma. E ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Da justiça de Deus. Cuidado para o nosso espírito também. A justiça de Deus é esse caminho reto, esse caminho que vai de uma eternidade a outra, que atravessa todo o tempo, e Deus sempre andando e caminhando e cuidando de seus filhos da mesma forma. Não há sombra de variação em Deus. Deus nunca muda. Ele não muda e o seu propósito para você também não muda. É o que minha mãe sempre acreditou e transmitiu para a gente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque às vezes a gente passa por dificuldades, não é mesmo? E a ovelha também tem que atravessar determinados vales perigosos, como existem aqui nessa região da França. A ovelha não tem medo. Por que a ovelha não tem medo? Por causa da presença do pastor. Não o pastor da igreja, estou falando aqui do sumo pastor, do pastor das ovelhas. O inimigo está furioso, a gente diz, né? Sempre, aí no Brasil principalmente. Os irmãos dizem, né? O inimigo está furioso. E outros dizem, está amarrado. Uma coisa é certa, o inimigo pode estar furioso, mas ele já foi vencido. E a presença do Cordeiro de Deus, olha só, em Apocalipse, o Cordeiro de Deus é também o sumo pastor. O sumo pastor que dá vida pelas suas ovelhas é ele também o Cordeiro de Deus. A presença do pastor com essa arma poderosa que ele tem em suas mãos, a sua morte e a sua ressurreição, faz fugir o lobo do inimigo. Porque ele tem medo, não de você, mas ele não tem o que fazer. Ele não pode fazer nada contra o sumo pastor que se tornou Cordeiro de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O inimigo está ali, mas a gente não tem medo. Por quê? Por causa da presença do pastor. Ele unge a minha cabeça com o óleo do Espírito Santo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente pode até colocar para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Jesus encheu a nossa vida de vida eterna. Nós não ficaremos nessa matéria limitada, nesse tempo limitado. Estaremos com Ele para sempre, porque o nosso sumo pastor aqui enxugará um dia todas as lágrimas dos nossos olhos. Às vezes a gente chora porque perdeu uma pessoa muito querida. Agora, durante essa crise do Covid, em 2020, 2021, muita gente tem chorado. E temos chorado também porque não só existe Covid nesse mundo, há muitas doenças nesse mundo, né? O mundo jaz no maligno, diz Jesus. Mas eu venci o mundo, diz Cristo. Ele é o nosso pastor. Eu queria encorajá-lo nesse domingo com essa mensagem que me encoraja muito, porque eu penso no testemunho da minha querida mãe, a dona Nadir Franciscone dos Santos Damasceno, que foi uma grande mulher de Deus e que soube nos transmitir esse profundo e grande amor de Deus. Que Deus te abençoe.